Então, mais uma vez, Shabbat Shalom a todos que estão aqui presentes, quem está assistindo de casa também. Vamos começar agora, então, esse comentário estendido da Parashá Kitavô, né? Nós costumamos aqui na Kehilat Sarel fazer o comentário semanal mais abreviado, que a gente lança um vídeo durante a semana. E daí, no dia de Shabbat, a gente faz o comentário mais extenso da mesma Parashá, que daí fica disponível depois para assistir também na segunda ou terça-feira. Então, o Parashá de hoje, Kitavô, Deuteronômio 26, estamos chegando aí no final do livro de Deuteronômio, para encerrar mais um ciclo. E aí nós temos esse título hoje, Locais de Adoração. Então, por quê? Porque essa Parashá, ela traz uma ordem de Moisés, para que o povo de Israel que está prestes a entrar, eles façam um procedimento interessante. Quando eles atravessassem o Iardên, o Jordão, e aí eles em algum momento iriam passar por um local onde estariam esses dois montes, né? Montes Gerizim e Monte Eival, né? Em português, Gerizim e Ebal. Então, essa ordem ela já aparece lá em Deuteronômio no capítulo 11. E aqui ela é repetida. A gente sabe que na Torá, quando algo é repetido, é porque tem uma importância. Então nós temos primeiro lá em Deuteronômio 11, depois em 27 tem o reforço dessa ordem. E daí, inclusive, em Josué, essa ordem é cumprida. Então esse é um mandamento de cumprimento único, né? Moisés ordenou lá que eles fizessem um procedimento lá no Monte Ebal, no Monte Gerizim. Quando Josué chega com o povo, eles cumprem essa mitzvah e pronto, né? Aí está encerrado. Não é uma mitzvah que vai ter um cumprimento contínuo como muitas outras na Torá. Esses dois montes, eles estão situados lá então na região de Shomron, na Samaria, que hoje fica ali na região da Cisjordânia. É um território ali que tem que tem uma divisa, né, territorial ali entre o Estado judaico de Israel e essa região da Cisjordânia, que é uma região que ela não é propriamente um Estado, né, não é uma nação propriamente dita, é uma série de cidades ali, né, geralmente de população não judaica, palestina, né. Então hoje, por exemplo, está a cidade de Nablus. Fica situado entre esses dois montes. Então nós temos o Monte Gerizim, aí temos um vale, aí temos o Monte Ebal, daí tem essa cidade de Nablus, que antigamente era uma cidade famosa na Bíblia, uma cidade que já havia aparecido em vários momentos da Bíblia, a cidade de Shechem, ou Siquém. Então só para vocês verem a localização, acho que não está muito boa a visualização, mas aqui nós temos Jerusalém, que é o Mar Morto, né? Então você veja que é o norte, né? Mas subindo ao norte, né? Antes lá de chegar na Galileia, né? Em Golã, nessa região intermediária que era Shomron, região antigamente habitada pelos samaritanos, pelos famosos samaritanos. Aqui é interessante nós observarmos. Então aqui nós temos uma vista aérea, né? Você veja que essa região aqui que tem mais linhas, né? É a cidade de Nablus. E aí nós temos ali o Monte Ebal e aqui o Monte Gerizim. E a gente percebe já uma coisa interessante. O Monte Ebal é um monte mais escasso, assim, não tem muita coisa, mais vegetação e rochas. Já o Monte Gerizim a gente percebe que tem coisas aqui, né? Que tem edificações, ruínas. Porque antigamente no Monte Gerizim foram edificadas várias construções. Inclusive, houve um momento que foi feito um templo dos samaritanos aqui. E depois também foram feitas igrejas ali também. Então mais uma imagem aqui, que a gente vê o que aconteceu ali com a ordem que foi dada ao povo de Israel quando eles chegassem, né? Então 6 tribos iriam ficar ali no Monte Gerizim para proferir bênçãos. E outras 6 tribos ficariam no Monte Ebal para proferir maldições. E aí os sacerdotes no meio ali com a arca, e os levitas ali também proferindo algumas palavras específicas.
E aqui também mais uma outra imagem. Ali o que o Monte Gerizim, Monte Ebal, e aqui a cidade de Shechem. Então, em primeiro lugar, assim, o que nós temos interessante com relação a essa cidade de Shechem? Me chama a atenção o fato de que Abraão, ele foi o primeiro local em que ele erigiu um altar quando ele chegou à terra de Canaã, terra de Israel. Naquele tempo era só a terra dos cananeus, né? Porque o nome de Israel só iria aparecer mais para frente com o seu neto, Jacó. Então, quando ele entra na terra que o Senhor tinha prometido que faria dele uma grande nação, a terra que ele iria mostrar lá em Gênesis 12, então ele sai de Ur, depois ele sai de Harã, e daí quando ele finalmente chega nessa terra, então ele constrói um altar, e esse altar é exatamente nessa cidade, nesse local, que viria a ser a cidade de Shechem. Então é interessante que é o primeiro altar. Altar é a forma mais primitiva do serviço, né, a Deus que se fazia, que era em forma de sacrifício. Então nós temos isso daí, a gente vê desde o princípio lá com Abel, que Abel faz um sacrifício de animais, ele faz um altar, faz um sacrifício. E os patriarcas continuaram essa prática, né? Abraão, Isaac, Jacó. Até Moshe eram feitos sacrifícios com altar. Aí depois isso evolui para o Mishkan. Outro ponto interessante que chama atenção é que Jacó também passou por uma situação grande ali em Shechem, e não foi uma situação boa, né? Ele se achegou naquela terra e fez uma aliança fracassada com o Hamor, né? Porque a gente sabe que houve aquele caso que o Siquém, que também era o nome do filho de Hamor, que era príncipe daquela cidade que também se chamava Siquém, ele tem um caso ali com a Diná, e aí nós já sabemos o desfecho que isso deu, né? Aí os filhos de Jacó forçaram que todo o povo fosse circuncidado, né? Mas isso daí era só uma desculpa para, na verdade, eles aniquilarem o povo, né? Porque eles acharam uma traição, eles não aceitaram esse pecado. E outra coisa que eles também não aceitavam é fazer aliança, que foi o que Hamor tinha proposto. Vamos fazer uma aliança, né? Aparentai-vos, né? E aí, aquela linhagem que Deus estava cuidadosamente traçando ali, né? Mais uma vez há uma tentativa de corromper essa linhagem ali, né? Através de Abraão, Isaac e Jacó, para contaminar o povo ali com os cananeus. Bem ou mal, né? Isso não aconteceu. Não houve essa contaminação, essa mistura, mas tudo isso começou por culpa, talvez, ali de própria Jacó e Leia, que não souberam cuidar da situação de Diná. Mas o interessante é que foi também nessa região de Shechem, de Siquém. Algumas características desses montes Gerizim e Ebal ali, nessa região de Siquém. Deus, então, através de Moisés, dá ordem para que fossem proferidas as bênçãos e as maldições nesses montes. As bênçãos no monte Gerizim e as maldições no monte Ebal. Segundo a tradição, o monte Gerizim, na época, ele tinha uma muito maior predominância de verde, né, de arbustos, grama, árvores, enquanto que o monte Ebal já era um monte predominantemente rochoso, ou seja, muito pouco provido de vegetação, de modo que ficava evidente só as rochas, pedras nuas. E nós vemos lá que em Yehoshua, capítulo 8, eles vão lá para cumprir então aquele mandamento de Devarim, para proferir as bênçãos e as maldições. Além disso, eles também tinham que lavrar as pedras, ou seja, escrever as palavras da lei em pedras, e erigir um altar de pedras brutas e oferecer ali sacrifício. Então eles fazem tudo isso ali. Então a gente pode ver que se o monte Gerizim era um monte predominantemente com arbusto, com verde, e as bênçãos estão sendo proferidas ali, já é um sinal de que para o povo de Israel ver que as bênçãos estão atreladas à fartura, à prosperidade, enquanto que
se eles não guardassem, né, então eles iriam para a escassez, né, para a vergonha, porque até a questão das pedras que são nuas, ou seja, não tem vegetação, não são revestidas. Então ficariam despidos, né, ficariam na vergonha. Aliás, a própria nudez ela representa uma questão de orgulho. Se eles se orgulhassem muito dos seus próprios êxitos e não glorificassem a Deus, eles acabariam sendo mal sucedidos. Mas, se a gente olhar mais atentamente, o que está acontecendo aqui? Por que isso está sendo feito de novo, algo que já havia ocorrido uma evolução desse processo do Monte Sinai, por exemplo, onde a Torá foi dada nas tábuas de pedra, e onde se ofereceram sacrifícios em altares primitivos. A mexicana já havia sido dado, já havia sido estabelecido um local mais evoluído, mais avançado de adoração, de serviço, de culto a Deus. Então, por que quando eles entram em Canaã, não seria mais fácil eles armarem um Mishkan e daí fazendo um sacrifício, fazerem um ritual ali no Mishkan? Por que eles têm que ir lá para os montes Gerizim e Ebal? Então, já havia o Mishkan, inclusive as tábuas da lei já existiam. O altar de sacrifícios e os sacerdotes também já existiam para oficiarem. Porque antes as pessoas, como os patriarcas, eles mesmos faziam o abate do animal, levavam no altar e ofereciam. Mas depois do Mishkan, daí não é qualquer pessoa mais que pode fazer esse serviço. Daí já tem que ser os Kohanim, filhos de Aharon. Então por que agora eles não estão fazendo esses serviços com o Mishkan? Porque os altares de pedra já estavam obsoletos, né? Então o que a gente está vendo aqui, na verdade, é uma concessão que é feita, é uma situação à parte, vamos dizer assim, né? Não vai ser uma regra, mas é uma emulação do Sinai, para que o povo tenha uma experiência similar à que a geração anterior teve, quando eles no monte ouviram a Torá, ouviram Deus se manifestando, recebendo as tábuas, para que eles tivessem essa experiência ao entrar na terra de Canaã, na terra de Israel. Então, novamente, se repete esses elementos: tábuas de pedra, as palavras sendo proferidas, os sacrifícios, né, e o povo todo reunido. Então, eles fizeram nada mais, nada menos do que uma reencenação do Sinai nesses dois montes. E aqui nós pulamos para uma outra parte que é bastante interessante, porque aonde está localizado esses dois montes, né? Ele não está localizado na região que depois seria o reino de Judá, né, Jerusalém, mas ele está localizado numa região que é a de Shomron, onde depois viriam a habitar os samaritanos, que eram os descendentes daquela mistura, né, de assírios, né, e judeus, devido à primeira diáspora, né, quando o reino de Israel é conquistado. Então esse povo que fica lá fica um povo misturado, né, é um povo que perde a sua judaicidade. Mas eles tinham uma raiz judaica ainda, eles tinham algumas crenças específicas que outros povos não tinham. Tanto é que eles viriam a construir ali um templo no Monte Gerizim, e por volta do século V antes do Mashiach. Porque eles tinham crenças específicas, particulares, um tanto quanto diferentes. Inclusive eles tinham a versão deles da Torá, mas eles já estavam rivalizando com o Beit HaMikdash, com esse governo judaico que vinha de Jerusalém. Isso daí é a origem lá da divisão do reino de Israel, né? Porque ela lá em Shomron que ficava a capital do reino de Israel, lá o reino do norte. Lá também, no reino de Israel, havia já um templo que foi criado para rivalizar. Já que o reino de Judá tem o Beit HaMikdash, nós aqui em Israel também teremos o nosso templo. Só que esse templo ficava lá na região de Dan, na tribo de Dan. Mas os samaritanos, eles na volta do exílio, eles também constroem um templo lá, ali no século V. Só que esse templo ele não durou muito, né? Ele foi destruído depois pelos judeus helenistas, por ordem do sumo sacerdote Asmoneu João Hircano. Isso há mais de 100 anos antes do Mashiach. Então por que eu estou contextualizando isso? E aqui nós temos uma vista aí das ruínas lá
que são encontradas lá no Monte Gerizim, para mostrar que ali houve bastante movimento, né? Enquanto no Monte Ebal não, que era o Monte das Maldições, o Monte Ebal continuou na desolação. Mas o Monte Gerizim houve movimentos ali, foi construído esse templo, foram construídas igrejas ali também. Então aqui nós chegamos num ponto que eu creio ser bastante propício de falar, que é sobre Yeshua e a mulher samaritana. Porque, só recapitulando, então nós já vimos que nós tínhamos o começo da adoração. E quando nós falamos adoração, estamos falando de... Não é simplesmente você se curvar e se prostrar diante de alguém e dizer, meu Deus, louvado. Não é isso. Adoração que, entenda-se, serviço, culto. É eu servir continuamente a Deus. Por isso que no Mishkan os sacrifícios eram contínuos, não tinha fim. Todos os dias tinha sacrifício. Porque a adoração ela era contínua e era um serviço que tinha que ser ministrado. E é essa adoração que é proibida de se fazer a outro Deus, a que não seja o próprio Hashem. Então, sabendo disso, nós vemos, olha o que acontece aqui, Yeshua e a mulher samaritana. Então no futuro, né, depois, durante o ministério de Yeshua, nós lemos aqui, João capítulo 4, ele sai de Jerusalém e vai ao norte, e ele iria passar por essa região. Havia possibilidade deles fazerem um contorno para evitar passar pela região da Samaria, né? Os judeus faziam isso quando queriam fazer essa viagem de norte a sul, fazer um desvio. Mas Yeshua não faz esse desvio, ele passa reto e ele de propósito, ele cruza ali a região de Shomron. O texto deixa claro isso, que ele iria passar por Shomron. E lá ele encontra, então, não à toa, essa mulher samaritana, que era uma mulher já que tinha vários problemas aí de relacionamento, já tinha sido casada com vários homens, tal que Yeshua sabia disso e convence-a, né, que ele era um homem de Deus, era um profeta. E aí ela diz assim: agora eu sei que o Senhor é um profeta. E olha o que ela diz aqui: os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Então, por isso que eu estava falando desse retrospecto aqui dos samaritanos, porque nesse monte, que era o Monte Gerizim, era um monte que os samaritanos consideravam sagrado. Eles até fizeram um templo ali, porque eles davam crédito ao fato de que o próprio Abraão tinha feito ali um altar. Então ele cita ali, os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte. Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Então veja bem aqui, aqui nós estamos fazendo essa pergunta, né? Se nós entendemos que essa adoração é um culto que tem que ser prestado a Deus, então ele tem que ser feito com uma ordem. Pode ser feito de qualquer jeito. Então Deus estabeleceu primeiro o Mishkan, que era um local no espaço, mas não no local necessariamente fixo, porque ele poderia ser transportado de um lugar para o outro. Mas onde ele fosse instalado, era ali que deveria ser feito. Depois isso evoluiu para o Beit HaMikdash, que ficava em Jerusalém. Então ali era o local de adoração. Então durante o tempo do Beit HaMikdash, Israel tinha um tipo de serviço que era baseado nele, no Beit HaMikdash. Mas também nós já tínhamos uma certa descentralização do Beit HaMikdash devido já a uma cultura em Israel de outras facções que rivalizavam com, por exemplo, o Sanhedrin, com os membros do Sinédrio e da elite judaica, devido ao fato de eles serem asmoneus, de eles serem já terem se envolvido com corrupção, com esquemas políticos. Então muitos se afastaram desse templo. Então já começou um movimento em Israel, tirando o Beit HaMikdash como centro da adoração, e havendo a possibilidade de se adorar e de se cultuar a Deus fora dele. Tanto que em Israel já havia várias sinagogas, como por exemplo a que Yeshua visitou em Cafarnaum, e em outras cidades, mesmo Paulo também. E aí Yeshua responde para a mulher: mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram,
mas nós sabemos o que adoramos porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então aqui Yeshua está provocando aqui uma inovação muito grande, né, na forma de adoração. Porque, na verdade, não é uma inovação em sentido de algo inédito, porque nós já tínhamos esse movimento acontecendo. As pessoas estavam procurando, mesmo os fariseus zelosos, e que rivalizavam com o governo ali que vinha do Beit HaMikdash, das linhas sacerdotais hasmonaicas, eles tinham um desejo de louvar a Deus. Da mesma forma, os essênios, que tinham até saído dos centros urbanos e ido para o deserto, com esse temor de buscar adorar a Deus. Então você veja que o templo ele já não era mais a última instância em termos de adoração. Mesmo com o templo, ou sem o templo, a adoração a Deus ela poderia ser feita. E Yeshua ele vem então trazer isso da forma perfeita. E ele vem justamente confirmar isso. E ele fala de tal forma que ela, uma mulher samaritana, ela crê. E depois ela anuncia essas boas novas lá na cidade onde ela vivia, e eles creem também. E eles passam um tempo lá com os samaritanos, e eles creem. E agora, se a gente voltar e pegar esse contexto, e agora vamos ligar com o Monte Ebal, que é o Monte da Maldição. E nesse aspecto, ele é o mais relevante. Até agora a gente não falou muito do Monte Ebal. Mas ali foi ordenado que as pedras da lei fossem escritas. Fossem lavradas as pedras e escritas a lei nelas. Foi ali que foi ordenado se erigir o altar de pedras brutas. E aí a gente poderia pensar, mas então por que no Monte das Maldições e não no Monte das Bênçãos? E aqui a gente poderia pensar assim, maldições. A Torá, né, a lei, ela é uma maldição, então? Porque se a lei ela é colocada no monte onde eram proferidas as maldições, então a lei ela é uma maldição? Como assim? Então a gente pode primeiro pensar no primeiro aspecto, maldições como a lei da ação e reação. Então a lei ela tem uma cláusula lá, ó, se você fizer assim, vai ser bênção, mas se você não cumprir isso, vai ser maldição. É mais ou menos a lei da ação e reação. Se eu me jogar pela janela, eu não posso esperar outro resultado a não ser que eu vá me espatifar e me machucar ou até morrer. Então, se eu não me jogar, eu vou ficar são e salvo. Porém, nós temos também algumas maldições contratuais, que delas não são bem essa questão da lei da ação e reação. Por exemplo, nós aqui no mundo de hoje, nós não guardamos a Shemitot, mas nós somos amaldiçoados por isso? Não é uma lei natural. Porém, para o povo de Israel era. Um dos motivos pelo qual o povo de Israel foi ao exílio era por falta de guardar a Shemitot, o sábado da terra. Então, uma lei específica que Deus deu a Israel, que eles tinham que guardar, porque se não guardassem, eles iam sofrer uma maldição que Deus iria dar especificamente por causa disso. E que ela não é natural. E tem outras, né? Outras mitzvot que, por exemplo, se eles não guardassem, porque eles não guardaram aquela mitzvah, não iria chover. Tanto é que teve um tempo que não choveu em Israel. É claro que nós culminamos aí em muitos outros pecados, né? Porque Deus ele é misericordioso, ele não vai trazer a maldição. Primeiro ano que não cumpriu o Shemitah já vem maldição. Não, ele esperou séculos de mitzvot não cumpridas, para daí trazer as penalidades. Então Israel é a única nação que sofreu muito por especificamente ter quebrado uma série de mitzvot. Então isso que a gente também tem que lembrar. Então, sabendo disso, aí vem a solução derradeira, né, que é maldição por maldição. Então, se a Torá ela tem as maldições de pura consequência, fiz algo perigoso lá, né? Por exemplo, eu não tapei lá um buraco que tinha no caminho. Se é uma pessoa cega ali, vai cair, porque ele não vai ver o buraco. Então, é uma consequência direta. Isso está na Torá. Mas também temos essas contratuais, como no caso da Shemitah. E um ou outro tipo, você precisa... Lembra daquela lei? Olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, maldição por maldição. Então, para você compensar as maldições que o povo
estava sofrendo por não guardar, então nós tivemos que ter o maldito, né? Aquela pessoa que é maldita porque é pendurada no madeiro, conforme a própria Torá fala. Assim, maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Então Yeshua foi o sacrifício derradeiro nesse monte chamado Gólgota, e aqui nós temos uma similaridade com o fato do Monte Ebal, o Monte da Maldição, e esse Monte Gólgota, que ficava ali fora ali da cidade de Jerusalém, mas ele também é um monte que carregou essa maldição. A maldição pelas maldições que haviam sido lançadas ao povo de Israel pela sua desobediência. E aqui nós vemos também um ponto em que Yeshua se compara ao próprio templo, ao próprio Beit HaMikdash, quando ele diz em João 2,19. E Yeshua, lhes respondeu: destruí esse templo, em 3 dias eu o reconstruirei. E aí replicaram os judeus: em 46 anos foi construído esse templo, e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Mas ele estava falando dele mesmo. Eles estavam falando que ele seria destruído, ou seja, seria morto, mas em 3 dias ele ressurgiria dos mortos glorificado. Então aqui ele já está falando, já é chegado o tempo em que a verdadeira adoração, ela não será mais feita no Beit HaMikdash. Ela será feita em qualquer lugar. Porque eu sou o templo vivo, eu sou aquele que faz o serviço perfeito a Deus. E todos aqueles que me seguirem, que estiverem em mim, terão a sua adoração aceita. Então aqui vemos Yeshua também como o templo não edificado por mãos humanas. Porque ele não é trabalhado com ferro. Ele é orgânico. Ele veio com milagre. O que é um sinal de que ele veio de ação sobrenatural. Ele não veio criado da forma natural, humana. Ele não foi produzido essencialmente de forma humana. E aqui está um ponto importante, que nós precisamos crer no nascimento sobrenatural de Yeshua. O nascimento por exemplo, de Yitzhak e de Yaakov foram nascimentos sobrenaturais. E aqui Yeshua também nasce de forma sobrenatural. Porque ele é como a rocha bruta. A rocha, quem criou a rocha no mundo? Foi Hashem. O homem não criou a rocha. O homem não criou os minérios, o ferro, o cobre, o zinco. Então Yeshua é a rocha bruta, que existe na natureza criada pelo próprio Hashem. Conforme está escrito em Salmo 118, 22, e que Yeshua cita em Mateus 21, 42. A pedra que os edificadores rejeitaram foi posta como pedra angular. Então, quando a gente fala de local de adoração, temos que ter em mente esses 2 elementos: o local e a ação nele feita. Então, Abraão fez o seu primeiro altar em Canaã, em Siquém. Depois dos altares de pedra, evoluímos para o Mishkan, o Beit HaMikdash, e depois o próprio Yeshua. O Yeshua é o portador da Torá do Eterno. Torá de carne, e não de pedra. Porque haveria um tempo que, conforme o profeta Jeremias falou, haverá um tempo que eu escreverei a minha lei em corações de carne, e não mais na pedra. E a pedra angular, não talhada com instrumentos humanos, sendo o próprio sacrifício derradeiro. Então, com a obra consumada, o Espírito de Hashem é liberado a toda a carne. O Espírito de Hashem, ele sempre esteve presente. O Ruach Kodesh, Espírito Santo. Ele não é uma novidade do Novo Testamento, depois de Yeshua. O Espírito Santo só mudou o nome dele, porque antes ele era Espírito de Hashem. Espírito Ruach Adonai, tetragrama. Depois, com a destruição do templo, eles pararam de usar o nome Adonai, porque o nome Adonai só poderia ser proferido diante do templo. Então eles usaram HaKodesh como sinônimo. Mas é o mesmo Espírito, é o Ruach. É o Ruach que pairava sobre a face das águas lá em Gênesis. É um Ruach que já estava operando no mundo, O Ruach Adonai, ele opera no mundo. A presença divina no mundo. Mas é invisível. Então não temos mais um local hoje específico para adorar. Nem Monte Sinai, nem Monte Gerizim, nem Moriá. Nem mesmo o Kotel. Mas o Kotel ainda é um resto, do Beit HaMikdash. Então os judeus, eles oram lá, Tem até uma sinagoga lá embaixo do Kotel. Então lá é um local mais elevado, de adoração. Será? Olha, se você orar no Kotel, ou se orar aqui agora,
A oração vai chegar a Deus da mesma forma. O que importa é o adorador. É o adorador que estará adorando em espírito e em verdade. Então hoje nós podemos ser esses verdadeiros adoradores, desde que adoremos em espírito e em verdade. Por que em espírito, né? Então falamos, a palavra em espírito é ruach, a mesma palavra para vento. É interessante que o que ele conduziu Eliarro, que arrebatou Eliarro, não sabemos para onde ele foi, mas ele foi levado para algum lugar. Foi um redemoinho, uma ação de vento, uma ação do ruach, e é esse mesmo ruach que dava poder para o próprio Eliarro ter o poder de decretar que não vai chover e não chover, ou ele lançar a capa no rio e o rio se abrir, ou ele também ir até aquele menino e que ele fosse ressurreto. Eliarro fez uma obra de ressurreição ali, mas é mais uma obra pequena em termos de ressurreição comparada com que Yeshua faz quando ele ressuscita Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Então esse Ruach Elohim é aquele que é o que tem o poder, que dá os poderes para as pessoas. Então, por exemplo, com que poder Moisés lançou as pragas no Egito? Ou Sansão, que foi decretado que ele seria nazireu desde o ventre, e já nasceu com essa obrigação, mas também com esse poder da força, né? De Koach Gadol, com que ele despedaçava leões e vencia um exército de 1000 homens sozinho, com apenas a queixada de um jumento. Ou, como nós já falamos, Elias e Eliarro e Elisha, profetas. Davi e Salomão, da sabedoria de Salomão. Como que Salomão tinha essa sabedoria? Que ele transformou Israel no reino mais glorioso da terra nos seus dias. Que as nações vinham, né, os reis vinham para se consultar com ele. E até o próprio Yeshua. E depois os apóstolos, que continuaram as obras de Yeshua, incluindo ressuscitar os mortos e curar os doentes. É a obra do Ruach, não é a obra da letra da Torá. Não é a letra, né, a Torá, as mitzvot, elas não dão esses poderes que faz com que o mundo seja restaurado. Quem faz isso é Hashem. Então, poder de sabedoria, profecia, operar prodígios até ressuscitar os mortos. Porém, isso só vem acompanhado enquanto as mitzvot estão sendo guardadas. Isso daqui é um algo a mais. Aqueles que guardam as mitzvot estão santificados. E aí eles são dignos de receber esse Espírito. Então esse Espírito é o segredo da vida eterna. As palavras da Torá, elas são importantes, elas são referências, mas elas por si só não concedem o dom da vida. A lei ela não concede o dom da vida. Quem concede o dom da vida é Hashem, é o Eterno, por meio do seu Espírito. E daí vem o que Paulo fala em Efésios 2:8, né? Vocês sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. A graça é a obra do Filho de Hashem, que abriu, né, as portas para todos aqueles que nele creem. E aí vem a fé, pela graça por meio da fé. E a fé é isso, é crer e perseguir a bênção, é escolher a bênção, é adorar a Deus. E aqui adorar, entenda-se servir, né, prestar culto, da onde vem a palavra latria, né? Tanto que idolatria é proibido, mas a adoração a Deus é a única válida. Então é isso, pessoal. Baruch Hashem, que possamos entender essa verdade, assim, que nós temos que entender como adorar o Eterno e como tomar posse dessas bênçãos. Baruch Hashem. Amém.